Olá, amigos! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal dos Campos para a Rede. Hoje temos a honra de entrevistar Sérgio Araújo, cracaço do futebol brasileiro, vai aqui estar batendo um papo, contando um pouco da sua história. Então venham interagir com a gente, venham participar da nossa live. Sérgio, é uma honra ter você aqui no nosso canal dos Campos para a Rede. Muito boa noite e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, né? Para mim é uma alegria muito grande, a satisfação de participar de programas, né? Acho que é legal a gente estar interagindo com os torcedores, com as pessoas e falar um pouco do futebol, é coisa que a gente amou, que a gente aprendeu a gostar e a gente fica muito feliz de estar aqui participando do seu programa também. Maravilha. Meu amigo, me diga uma coisa. Quem foi que percebeu que você tinha jeito, que você tinha talento para ser jogador de futebol? Foi alguém da sua família? Foi um treinador? Foi você mesmo que viu, não, eu vou, eu quero, quando você era criança? Como é que aconteceu? Olha, aconteceu assim que meu pai foi um cracaço de bola também, né? Meu pai, eu sou de Timóteo, sou do Vale do Aço, e meu pai na época jogava no Acesita. E o Acesita sempre jogou contra os clubes do Rio de Janeiro. Então ele teve a oportunidade, cara, de ir para o Vasco, de ir para o Flamengo, de ir para o Fluminense, Bangu, Botafogo, sempre fazia jogos amistosos na minha cidade. E meu pai, cara, foi, segundo os mais entendidos do passado, disse que era o Garrincha do Vale do Aço, entendeu? Então isso aí já vem de família já, e graças a Deus eu consegui seguir os passos do meu pai e cheguei ao Clube Atlético Mineiro muito novo, né? Onde que eu me destaquei no futebol brasileiro. Tá certo. Eu queria exatamente que você contasse ali, porque a gente sabe que é muito difícil o jogador se tornar profissional. A maioria dos garotos que fazem peneira, às vezes até vai bem ali na base, quando chega para explodir no profissional, muitas vezes é reprovado. E muitos garotos. Eu queria que você falasse como é que foi na tua base. Você chegou logo para o Atlético, você fez todo o tempo de base no Atlético até subir profissional, como é que foi? Eu cheguei no Atlético com idade de 14 anos, né? Eu fiz teste, passei no teste, e depois uma curiosidade muito grande que ninguém sabe, eu fui mandado embora 5 vezes do Atlético, por ser pequeno, porque falaram que eu era pequeno e tudo, mas tinha um diretor de futebol que tinha uma visão melhor na época, sou Paulo Faria, e sou Antônio Faria, que toda dispensa que tinha, meu nome estava na dispensa. Aí eu chegava no Vale do Aço, em Timóteo, e a É. pessoa que me trouxe para cá ligava para o diretor, falando, não mandei embora não, mas eu voltava. Ficava aqui ping-pong, vai e volta, até quando começou o campeonato de junho, de juvenil, né, de infantil, eu era centroavante, cara. Jogava com a camisa 9. Aí no primeiro jogo nós ganhamos de 15, eu fiz 5 gols, aí nunca mais mexeram comigo e me mandaram embora. Então você, na verdade, não começou aquele ponta que a gente viu que fez tanto sucesso. Você começou como centroavante. Eu joguei, fui centroavante, jogava de camisa 9. Depois, quando eu fui para a seleção brasileira, eu tive a oportunidade de ir para a seleção brasileira também, muito novo, né? Que o meio de campo era Dunga, Giovani e Sérgio Araújo, tá? Então eu jogava de sempre depois joguei de centroavante, depois joguei de camisa 10, camisa 8. E depois, quando eu passei para o Júnior do Atlético, eu comecei a jogar de ponta direita. Interessante, né? Porque assim, eu acompanhei um pouco a sua carreira e via. Eu sou Flamengo, e eu via quando o Flamengo jogava contra o Atlético, era um desespero quando você entrava, quando a bola chegava ali na ponta. Porque mesmo o Flamengo tendo bons laterais, você costurava, era aquele que ia realmente para cima, que era aguerrido, e infelizmente, assim, eu sofri muito com as suas jogadas ali pelas pontas. Mas interessante a sua história, que você, na verdade, você foi polivalente. Jogou no meio, jogou de centroavante, ponta direita. Show de bola. Me diga uma coisa, Sérgio. Você falou do seu pai, mas além do seu pai, teve alguma outra pessoa que acreditou em você, que foi importante para que você não desistisse, já que você foi reprovado algumas vezes? Porque às vezes o garoto é reprovado uma, Não, duas, e eu aí não fui, desiste. eu não fui reprovado no Atlético. A minha história no Atlético foi assim, eu sou lá do Vale do Aço, aí uma vez o Atlético profissional foi jogar na minha cidade,
e o Dario foi. Eu tava de gandula nesse jogo. O Dario fez 9 gols, cara. Fez 9 gols nesse jogo lá, e eu de gandula lá, novinho, pegando bola e tal. Aí depois do jogo, rapaz, fiquei com aquela felicidade toda, ele me deu a mão, aí depois eu fiquei atrás do vestiário, ele me levou dentro do ônibus do Atlético, aí começa aquele sonho na cabeça minha. Então eu, desde novo, eu comecei a sonhar. Puta merda, eu atleticano, cara, pô, imagina um dia eu jogar no Atlético e tal. Aí no ano seguinte, o Atlético de novo teve lá na minha cidade. Aí veio Reinaldo, veio Paulo Zidoro, veio Marcelo, veio tudo, e eu fiz a preliminar. Aí, quando eu vi a preliminar, o Reinaldo falou, puta merda, esse menino corre pra caramba, esse menino joga bem, pô, nós tem que levar esse menino pro Atlético. E como eu já estava já engatilhado para vir pro Atlético, eu vim. Mas no decorrer dessas dispensas, porque sempre ia dispensar alguém. Então, quando eu era pequeno demais, e tudo, eles olhavam para mim e tal, isso não vai dar em nada e tal, e tudo dispensava, mas eu insistia, voltava, e acabei, né, chegando, sendo campeão já de juvenil, que eu acho que todo título para mim foi importante na minha vida, em qualquer jogador, e foi legal, cara, que depois eu tive 5 anos direto, tive na seleção brasileira, né, que, pô, com 16 anos você já está na seleção brasileira, jogando em Paris, jogando com o Dunga de um lado, Giovani do outro, grandes jogadores. Então, ali começou a dar minha sequência como jogador de futebol, e eu falei assim, não, vou encarar isso com seriedade, e graças a Deus. E chegar onde que eu cheguei foi legal demais, com muita luta e sacrifício, mas acabei chegando. Graças a Deus. E merecido, com certeza. Depois tem uma pergunta que eu acho até que você poderia ter ido até mais além com a seleção brasileira, mas depois tem uma pergunta sobre isso. Quero dar boa noite aqui à Vera Dantas, que é minha irmã, aqui no Rio, o Joab, que está conosco aqui, que é lá do Rio Grande do Norte, meu amigo. Mandem suas perguntas. Ó, o Cacasso está aqui para conversar com a gente, Sérgio Araújo. Sérgio, me diga uma coisa. Você é um grande ídolo do Atlético Mineiro. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua relação com o Atlético e com a torcida do Galo. Olha, cara, a minha relação com o Atlético é uma coisa assim muito bacana, muito legal, porque a gente marcou no clube, cara. Eu acho que eu, particularmente, eu tenho um amor muito grande pelo Atlético. Graças a Deus, tudo que eu tenho, eu agradeço ao Atlético. Até hoje, eu parei de jogar bola em 2000, já tem 20 anos, né? E a torcida do Atlético tem o maior carinho comigo, cara, porque a gente marcou o coração de muitos torcedores, e outra coisa, a gente jogava com coração, e era legal, cara, quando você entrava dentro de campo, eu particularmente, eu gostava de jogar. Podia jogar quarta, podia jogar na quinta, podia jogar no sábado, no domingo. Eu queria estar dentro de campo, cara, jogando, que é gostoso, prazeroso você ver aquela torcida gritando seu nome, aquelas pessoas ali gritando você, falando que você é o cara. Então a gente transmitia isso, cara. A torcida acreditava na gente. E era gostoso. Eu fui um cara que eu sempre me cuidei, eu sempre procurei em fazer o melhor dentro de campo, eu procurei sempre dar alegria da torcida, né? Porque tem muitas pessoas que vai no campo ali para te ver, então era gostoso demais. Então a minha ligação com o Atlético é muito grande, até hoje a gente sai num shopping, sai na cidade, vai em qualquer lugar, o pessoal pedindo para tirar foto, pedindo um autógrafo, coisa, então isso é legal demais. Maravilha. O Rodrigo Pacheco, ele diz que lembra de uma ocasião que você sonhou com Garrincha e arrebentou com o jogo quando jogava pelo Galo. Sonha logo com quem, né? Com Garrincha, inspiração total, né, Sérgio? Rapaz, isso aí deu uma polêmica, rapaz. Teve um jogo Atlético e América, aí eu falei que se o espírito do Garrincha baixasse em mim, que o time do América estava roubado. Putz, aí os caras à noite do América fez oração, em nome de Jesus, tira esse cara, tira essa maldição desse homem e tal, não sei o quê. E o Jair Pereira era o treinador. Aí eu sou o Jair, pô, Araújo, tá bem? Tô bem. Aí, rapaz, primeiro tempo, o pau quebrou, pai. Eu jogando pra caramba, chutando bola na trave, arrebentando, 0-0. Segundo tempo, rapaz, 1-0 pro América, e começou a dar tudo errado.
Aí o Jair Pereira foi e gritou, Araújo, e aí? Falei assim, ô professor, eu acho que o homem subiu e me deixou sozinho, que agora não estou aguentando mais nada. Perdemos o jogo de 1 a Tá 0, certo, cara. tá certo. Olha aí. Isso aí é mais um dos causos engraçados. Daqui a pouco também a gente fala. Agora tem aqui o Reinaldo Marques. Esse é parceiro, Reinaldo Marques da Silva. Ele fala: Caraca, Roberto, esse é parceiro, jogou muito. Manda um abraço para ele. Fala que quem está mandando é o da Silva, aqui de Três Corações. Estou esperando ele aqui. Ele falou que você jogou demais, está te mandando um abraço, falou que está te esperando lá, lá em Três Corações. Mas Um show de abraço da Silva aí. você é muito querido, graças a Deus. Eu vi isso nas redes sociais assim que a gente compartilhou. A live a gente não tinha. Estava vendo um dia e aí hoje deu o start, não é hoje. Então a gente não preparou com muita antecedência, mas muita gente curtindo lá o nosso post. Show de bola. Ô Sérgio, me diga uma coisa. Além de Atlético Mineiro, você jogou em vários clubes, seleção brasileira, e sempre se destacando. Eu queria saber quais foram as principais conquistas que você teve como jogador. De artilheiro, de repente, de títulos, quais foram as principais conquistas que você teve? Eu tive vários títulos aqui no Atlético, né, cara? Eu acho que hoje talvez não dá aquela importância para o campeonato estadual, né? Mas não sei se você lembra que era o campeão em vice de cada estado que disputava o brasileiro na época. Eu cheguei a disputar o brasileiro com 64 clubes. Então, quando você... Para quem está começando a jogar, cara, um cara novo, você conquistar um título, pode ser mineiro, pode ser brasileiro, tal, aquilo ali é o currículo que você tem, aquela firmeza que você está... Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de conseguir alguns títulos aqui para o Atlético, conseguir uma bola de prata, né? Melhor jogador do Brasil na época, que isso aí para mim foi assim, uma alegria muito grande, né, cara? Você ser o melhor ponta-direita do Campeonato Brasileiro daquela época, com grandes jogadores, então a gente fica muito feliz. Você foi eleito numa época que você jogava com cada time, tinham vários craques. Hoje a gente vê, infelizmente, o futebol brasileiro está pobre, né, Sérgio? A gente acompanha aqui, a maioria dos clubes grandes, às vezes tem um bom jogador, craque mesmo, pouquíssimos. Os brasileiros que se destacam mais vão logo lá para fora. Mas na sua época, ali, 80 e final de 80, a gente olhava, eu sou apaixonado por futebol, e a gente olhava o Atlético Mineiro, Éder, Reinaldo, Sérgio Araújo, o Flamengo, você pegava 3 ou 4 ali a nível de seleção, o Vasco, a mesma coisa, o Cruzeiro, a mesma coisa, Corinthians, São Paulo, os clubes grandes, eles tinham elencos fortíssimos, com 3, 4 jogadores a nível de seleção mesmo. Hoje a gente olha aqui, eu olho muito futebol do Rio de Janeiro, a gente olha, o Flamengo fez um investimento aí muito grande nos últimos anos, realmente tem aí um elenco muito bom, a nível do Brasil, muito bom, mas a gente olha, Fluminense, quem ali hoje está a nível de seleção? Ninguém. Botafogo? Ninguém. Vasco? Ninguém. Então é muito triste a gente ver que o futebol brasileiro caiu muito. E no seu tempo, você com certeza, você olhava para o lado, você via... fala aí um pouquinho, por exemplo, do que você lembra aí, talvez, qual foi o maior time, o time que tinha mais craques que você jogou aí na época do Atlético? Seus companheiros de peso. Do seu quilate para cima ali, eu sei que tinha muitos craques. Eu acho assim, cara, que você jogar no Atlético Mineiro naquela época era difícil demais. Nossa, eu vou te falar uma coisa pra você, cara. Aquilo que você falou, só tinha craque, cara. Craque, craque, craque. Eu lembro que eu ficava vendo o treino da turma, cara. Você via o Toninho Cerezo, você via um Reinaldo, você via um Éder. Eu peguei na época de Osmar Guarnelli aqui, Jorge Valença, o Nelinho veio depois, tinha Alves, tinha Orlando. Então, cara, aquilo que você falou, era craque, craque. O Campeonato Brasileiro, o pau quebrava, cara, porque você ia jogar contra o Flamengo, tinha, assim, jogadores de alto nível. Você ia jogar contra o Internacional, E naquela época, para você jogar num time profissional, cara, você tinha que jogar pra caramba, velho, porque não é igual tá sendo hoje, não, cara, mas antigamente, você entrar num time profissional, meu amigo, vou te falar uma coisa. E eu fui feliz, porque o pessoal do Atlético me adotou tão
cedo, cara, que eu lembro que com 17 anos já eu já estava treinando no meio dos profissionais, já estava convivendo com eles, e aquele carinho todo comigo, né? Porque você vê quando o cara vai chegar no top, né? Então, eu tive um júnior aqui no Atlético, que esse júnior foi campeão invicto mineiro e campeão invicto da Taça São Paulo. E desse time, cara, nós saiu o Edivaldo, ponta esquerda, que jogou, o falecido Edivaldo, que jogou no São Paulo, Marcos Vinícius, Vander Luiz, Ebinho, Abelardo, Martinelli, o time quase todo foi pro profissional. Então, cara, assim, fabricava jogadores mesmo para estar no clube profissional. Hoje, aquilo que você falou, né? Hoje já faz um jogador já pensando já vender para a Europa para fazer uma grana, porque as dificuldades que é o futebol brasileiro, então fica um pouco difícil. Verdade. Me diga uma coisa, o Sérgio. Você passou por vários clubes, como eu falei, seleção brasileira, você chegou a jogar fora do Brasil, né? Teve algum clube que você, de repente, sonhava em jogar, mas que não teve um acerto? De repente até teve proposta, mas não houve acerto com você, seu empresário na época? Teve algum clube? Não, eu gostaria de ter jogado, sei lá, no Corinthians da vida. E aí não houve acerto ou não? Todos os que você sonhou em jogar, você teve a oportunidade? Olha, o meu sonho era jogar no Atlético, né? Eu, desde criança, eu sonhava em jogar no Atlético, sempre fui atleticano, e esse sonho meu foi realizado, né, cara? Que eu joguei 15 anos aqui no Atlético, e teve a oportunidade de outros clubes, né? Eu, com 24 anos, o Atlético não me vendeu para a Inter de Milão. O Inter de Milão, nós fizemos uma expulsão na Europa lá, na Itália, jogamos contra os times de lá, e eu estava voando baixo, eu tive a oportunidade de ir, né, porque na época o Atlético não vendia, né, o nosso presidente, que é o pai do Elias Calil, na época não me vendeu, a Inter de Milão veio aqui para me comprar. Gostei de jogar também, assim, clube que me procurou aqui também, na época o Atlético não vendeu, o Corinthians, né, porque jogar em time de massa, cara, é gostoso demais, porque você transmite aquela alegria, aquela sensação, e você estando num time de massa, cara, é legal, igual o Atlético aqui. A torcida do Atlético é maravilhosa, cara. Assim, eu tinha um hino para mim, eu já chegava no Mineirão, a torcida já gritando meu nome, você entrava dentro de campo, entendeu? Então, é legal, cara. O Corinthians também quis me comprar uma época, o Atlético não vendeu, mas eu tive a oportunidade de jogar eu acho que eu joguei em 14 ou 15 clubes aqui no Brasil, joguei fora do país também, mas eu acho que é gostoso, cara, você identificar com o clube, identificar com a torcida e fazer o melhor, cara, que eu acho que o torcedor quer ver o jogador chegar dentro de campo e se entregar, cara. O cara não precisa jogar bem, mas o cara se entregou, o cara tá correndo para lá e para cá, então o cara vê que o cara realmente tá dando o sangue dele pelo clube. Tá certo. O maior adversário do Galo, lógico, é o Cruzeiro, todo mundo sabe. Era especial enfrentar o Cruzeiro? Dava para dormir, tinha dificuldade pensando já no enfrentar o Cruzeiro ou não? Para você era de boa, chegava lá como se fosse jogar um outro jogo qualquer? Rapaz, a rivalidade já vinha desde a época de juvenil, né? Porque a turma que foi subindo, a gente já começou a jogar juntos e tal. E você sabe, cara, que você jogando contra o maior adversário seu no seu estado, aquilo ali dá uma credibilidade muito grande para o jogador, dá uma moral muito grande. Então, jogar contra o Cruzeiro também era especial, entendeu? Então, eu me preparava, desde a época de juvenil, eu sempre tive sorte de fazer gol contra o Cruzeiro e tudo, e me preparava, sabe, na época de júnior, de juvenil. E quando chegou no profissional, não teve isso também, não. Eu me concentrava. Eu me lembro que na sexta-feira à noite, jogo no domingo, sexta-feira à noite eu já estava concentrado em casa, não saía, já mentalizando no jogo de domingo, já me preparando espiritualmente, mentalmente para entrar dentro de campo. Eu conversava comigo, ó, eu vou atacar, eu vou defender, eu vou partir para cima, eu vou tentar driblar de um lado do outro e tal, e quero fazer o melhor e ganhar. Porque você ganhando do rival era gostoso demais e a torcida saía feliz, aquela coisa toda, entendeu? Então, era muito legal a gente já com essa preparação para chegar dentro de campo e entrar e fazer o melhor. Maravilha.
O Otacílio diz aqui que não dá para comparar porque hoje os jogadores vão muito cedo, prematuramente embora. É verdade, eu concordo com você, Otacílio. E o Carlos Alberto, lá da ONG Caraíbas, lá em Goiás, está sempre conosco aqui. Fala que a resenha está boa. Carlos, mandem suas perguntas, façam seus comentários. Vamos aproveitar que a gente tem aqui o craque Sérgio Araújo para bater um papo. Muita gente vai participando da live. Façam suas perguntas. Estamos aqui para interagir. Ô, Sérgio, me diga uma coisa. Você, como a gente já falou, você jogou numa época que, poxa, o Brasil, o futebol brasileiro era recheado de craques. Ficou faltando para a carreira do Sérgio Araújo, de repente, disputar uma Copa do Mundo, ou você disputou e eu, nas minhas pesquisas, não achei essa colocação? Não, não disputei, mas fui inscrito, acho que na de 86. Eu fui inscrito, acho que podia escrever mais jogadores, eu fui inscrito para disputar a Copa do Mundo, mas a bateria está acabando? A sua bateria? Ô, Jair! Oi. Oi, dá uma olhada aí. Se for e tiver como colocar o carregador, tudo bem. Se não for, aí cai, a gente grava uma parte e faz a Não, outra. não, não. Vamos ver como é que a gente consegue tocar. Não, mas aí eu tô te falando, você jogou na seleção, era bom demais, sabe? E você sabe que aqui em Minas, até assim, o comentário todo que a gente falava, que era, a bateria tá acabando. Era muito difícil, cara, para você chegar na seleção brasileira, cara, entendeu? Pra você chegar na seleção brasileira, você tinha que jogar bastante mesmo. Então, mas eu digo assim, você jogava muito. Teve uma frustração ou uma decepção por não ter disputado a Copa do Mundo? Não, não fiquei decepcionado, não, porque naquela época tinha muito jogador bom também, né, cara? Pra gente comparar aí também, tinha o Renato, tinha o Miller, tinha o Maurício. Pô, era recheado de craques, cara. A gente era jogadores bons demais, cara. Então, eu acho que a seleção brasileira estava bem servida, cara, em qualquer situação, cara, porque tinha craques demais, cara, mas muitos mesmo, né? Entendeu? Tá certo. Conseguiu conectar o carregador? Beleza, agora tá tranquilo. Show de bola. Então a gente vai tocando o barco aí, pedindo para o pessoal interagir. E me diga uma coisa, Sérgio. Você com certeza na sua carreira foi uma carreira, graças a Deus, você esteve ali sempre no auge. Você teve grandes treinadores. Tem algum treinador que foi especial, que você fala assim, não, esse eu me identifiquei mais, o trabalho fluiu mais, esse é o treinador da minha preferência? Lógico, você teve vários e bons, grandes treinadores, mas tem um especial? Ó, teve vários, cara. Eu acho assim que quando eu comecei, eu tive um treinador no juvenil do Atlético aqui que me ensinou muito, me ensinou bastante, me deu assim aquela base para me chegar no profissional, como bater na bola, como tocar, como driblar. E depois eu tive grandes treinadores aqui no Atlético, Barbatana, Procópio, Carlos Alberto Silva, o Tele Santana, o seu Tele, cara, foi um cara assim também fundamental na minha carreira, que me ajudou também bastante. Então, você vê, poucos disso também que eu tive. Depois eu tive o professor Zagallo também, que eu trabalhei com ele aí no Rio de Janeiro. Então, cara, você adaptar aquilo que o treinador manda você fazer, você obedecer aquilo, cara. Entendeu? Ser humilde, de chegar e falar. Porque hoje eu fico vendo, cara. Rapaz, acabava treino aqui, eu tinha dificuldade de cruzar, porque você sabe, eu joguei em outras posições, mas quando você vai para cair na ponta, você ser muito rápido, aí você, com rápido, acabava treino, rapaz, o treinador, o Sotelê me pegava, mandava eu cruzar 50 bolas, zigue-zague nas estacas, driblar para lá e para cá e tudo, para ter habilidade de driblar nos jogos e tudo. Então, tive grandes treinadores, cara. Tive o Abel Braga também em Portugal. Você esqueci alguns nomes aqui, mas eu tive grandes treinadores. Evaristo de Macedo também foi meu treinador. Então, eu trabalhei com grandes treinadores, cara. E graças a Deus, deu para aprender muita coisa com esses treinadores, porque são treinadores de alto nível. Show de bola. A Rosilene Araújo de Melo diz que é top. Minha irmã.
Sua irmã? Obrigado, Rosilene, obrigado por participar aqui. Realmente, seu irmão aqui tem um conteúdo vasto, maravilhoso sobre a carreira dele. A gente vai interagir aqui, bater um papo. Peço aos amigos que façam perguntas, façam comentários. O Serjão está aqui nos proporcionando essa live. A gente agradece de coração e vamos tocando o barco aqui. Meu amigo, o Atlético Mineiro, na época que você jogava, se dava ao luxo de ter na ponta direita Sérgio Araújo, esse cracaço, na ponta esquerda Éder. Hoje, o futebol brasileiro parece que começou a imitar o futebol europeu e acabou com os pontas. Eu acho que foi o grande erro do futebol brasileiro, tanto que a gente vê hoje o Brasil joga com seleções europeias não tão grandes como, por exemplo, a Bélgica. O Brasil foi eliminado da última Copa para a Bélgica. Quando o Brasil estava perdendo o jogo, o Brasil não tinha no banco de reservas tipo assim, um ponta direita que entrasse e mudasse aquela história, um ponta esquerda driblador, como era você, como foi o Denilson, como foram todos tantos que faziam a diferença. O Brasil ter acabado, praticamente hoje a gente não vê ponta, vê pontas invertidos. A gente vê, por exemplo, o Bruno Henrique faz ali uma ponta no Flamengo, mas ele joga melhor na esquerda, sendo que ele é destro. Parece que o futebol brasileiro tentou imitar muito o futebol europeu e o futebol brasileiro eu vejo que está ficando para trás. Como é que você vê isso, de ter acabado os pontos? A gente, praticamente, nas categorias de base aqui no Rio, eu vou assistir alguns projetos de categorias de base, e a gente não vê um ponto driblador. O futebol agora pegou, tocou, o garoto não pode dar 2, 3 dribles, que o treinador, se perder a bola, chega lá e já dá não pode isso, você tem que pegar e tocar e fazer o coletivo. Como é que você vê esse momento do futebol brasileiro? Na tua época, a gente viu os pontas, você falou Mauricinho, Maurício, Renato, vários, só na ponta direita. Hoje a gente não vê isso. Isso realmente deixou o futebol brasileiro mais pobre, Sérgio? Eu creio que sim, né, cara? Eu acho que aquilo que você falou. Antigamente era diferente, jogava 2 pontas, né, um de um lado, outro do outro. E a maioria dos gols saía por onde? Pelas pontas, cara. Você chegava na linha de fundo, cruzava, os caras faziam o gol. Hoje, os alas que estão fazendo o trabalho de ponta. E mesmo assim, aquilo que você falou. Eu só estou jogando hoje, eu estou roubado. Você não pode driblar mais. Se você dribla, o cara fala que você está menosprezando. Põe o dedo na sua cara, você está me humilhando. Que nada, cara. Se o cara joga, eu vi o Zico falando aí. Cara, se você joga, você tem que partir para cima mesmo, você tem que driblar. E o treinador, cara, tem que pegar o cara e falar, pô, vai para cima, cara. Igual o Bruno Henrique. É bom jogador, vai para cima e dribla mesmo, e vai para lá, joga para cá e tudo. Aí vem o zagueiro, mete a dedo na sua cara. Pô, você tá me humilhando. Que humilhando? Você não pode dar uma caneta, você não pode dar um chapéu. Tá ficando um futebol, sabe o que é? De robô. Toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá. Aí é muito fácil, igual eu falo, eu tô com 57 anos. Eu só treinar um mês, eu jogo tranquilo, porque a bola pega em mim, eu só vou tocar pro lado, pro lado, pro lado. Você não vê o cara partindo para cima. E eles têm a dificuldade de chegar na linha de fundo, eles olham e bate e volta a bola. Entendeu? Então, perdeu aquela essência do futebol brasileiro, que todo mundo fala que é ir para frente, cara. Tacar, com velocidade. Aí você vai falar, depois a gente vai falar sobre categoria de base. A estrutura que esses clubes têm hoje é brincadeira, cara. Entendeu? Verdade. O Giovanni aqui, ele faz uma pergunta, Giovanni Assunção Barros, ele fala, qual o gol que foi mais emocionante para você? E se teve alguma lesão que impediu de algum jogo importante, qual foi? O gol mais importante, se você teve alguma lesão séria que te tirou de um jogo importante. Abraço, Giovanni, meu vizinho aqui, meu parceiro, tamo junto. Rapaz, gols emocionantes, cara, eu fiz vários, cara, mas tem alguns tem enquanto Cruzeiro que eu fiz aqui, que foi, assim, você tá subindo na sua carreira, né? E quando você faz um gol contra um rival grande, é legal, cara. Aquela emoção de você fazer o gol e aquela torcida vir abaixo, aquela vibração toda. Então tem 2 gols que eu fiz contra o Cruzeiro aqui, que foi legal pra minha carreira. E contusões, cara, hoje eu sofro demais, cara, porque naquela época a gente sentia contusão, mas para não ficar fora do jogo, o pessoal acabava te infiltrando. E hoje eu tô pagando a conta, cara, porque depois de velho, cara, hoje as dores, qualquer caminhadinha que você faz,
Dói demais os tornozelos, cara, dói tudo. Tá certo. Essa era até uma pergunta que eu ia te fazer, não estava no script, mas eu vi que você tá fininho. Você ainda bate uma bolinha ou não? Não, de vez em quando a gente brinca um pouquinho, né, cara, assim, de leve, quando é um jogo beneficente, eu não consigo jogar mais o tempo todo, eu não consigo entrar em campo assim para jogar, mas a gente brinca um pouquinho só na restaurada, porque eu fiz 3 cirurgias no meu pé, cara. Fiz 3 cirurgias, eu fiquei praticamente um ano em cima da cama. Foi cirurgia que eu tomei muita infiltração e acabou necrosando a carne. Segundo o médico, rapaz, se eu não faço essa cirurgia, eu ia acabar de ter que amputar o pé, porque o negócio estava muito, muito grave mesmo e dói bastante. Mas, de vez em quando é um jogo beneficente para ajudar qualquer, assim, alguma creche, alguma coisa assim, a gente brinca um pouquinho ainda assim, mas de leve. Entra só lá e tal e sai fora. Tá certo. Me diga uma coisa, Sérgio. Essa pergunta eu ia fazer mais à frente, mas ela cabe agora porque você falou em algo muito importante. É, os garotos que estão na base, a gente vai falar de futebol de base. Você é treinador, eu vi que você é treinador, e a gente vai falar. Mas se você fosse deixar um recado rápido para um jogador que pretende ser jogador de futebol, que está chegando ali na base, está tendo dificuldade, o que você diria? Porque às vezes tem garotos aqui assistindo a gente que estão aí tentando, eu tenho um sobrinho que está tentando ser jogador. O que você diria? Qual o recado assim, para o jogador? Depois a gente vai falar do trabalho como treinador. Como jogador, qual o conselho que você daria para um garoto que pensa em ser profissional? Porque tem os problemas de lesões. A gente fala que o futebol é glamour, é dinheiro, é fama, mas a gente sabe que é concentração direto, é às vezes a torcida pegar no pé, é às vezes salários que os clubes menores, não sei se aconteceu isso contigo, mas às vezes não paga, vai ter que ir para a justiça para receber alguma coisa. E as lesões, principalmente, que às vezes, né, causam danos, às vezes até irreversíveis. Qual seria o teu conselho para o garoto que pretende ser jogador de futebol? Olha, cara, as dificuldades são grandes, né? A experiência que eu tive no começo da minha carreira, eu lutei, cara. Eu tive que passar por muita coisa, passei. A dificuldade era grande demais. Hoje não está tendo tanta dificuldade assim. Tem alguns clubes, mas os clubes grandes hoje não tem. Eu no Atlético aqui no começo, eu tive muita dificuldade, assim, porque você vem muito cedo da cidade do interior, cara, sem o pai, sem a mãe, sem os irmãos, e a saudade bate, e você, de repente, fala, vou desistir, e mesmo você já estando dentro do clube, já alojado, quando eu cheguei no Atlético, eu não podia morar na concentração, eu fui morar numa pensão fora da concentração, aí eu tinha que sair dessa pensão para ir na concentração, almoçar, jantar, fazer um lanche, aí você descia uma rua muito escura, aquele negócio todo, e a dificuldade é grande. Então, se o jogador quer ser um atleta profissional, que ele procura os bons exemplos. Não procura os maus exemplos, não. Porque você procurando os bons exemplos, você vai chegar. Então, na minha época, eu vi muita coisa, vi algumas coisas que eu não acompanhei. Porque se você quer ser um jogador de futebol, você tem que abrir mão de muita coisa. E a dificuldade é grande, cara. E você tem que persistir, persistir, porque o glamour não é só quando você chega. Tem as contusões, tem as decepções que, de repente, você vai ser mandado embora de um clube. Você não pode desistir. Parte para outro clube, porque, de repente, não deu certo nenhum, vai dar em outro, entendeu? E você ter aquela sorte, cara, de entrar dentro de campo, cara, e fazer o melhor possível, cara, e fazer o coletivo. Porque não adianta você entrar no campo e querer fazer tudo sozinho, resolver sozinho, que acaba você se perdendo. Então, eu acho que o jogador não pode desistir e até o final, cara. E não iludir também com certas promessas falsas, que tem muitos caras aí que são falsos, que fazem promessas falsas, enganam muitas famílias, entendeu? Por isso que hoje, depois a gente vai conversar sobre... Eu não estou no futebol mais hoje, eu não sou treinador, não quis, porque eu vi algumas coisas que eu não aceitei e não era da minha índole. Eu acho que tem que ter muito cuidado com isso, mas não desistir, cara. Ir até o fim, Show. procurar fazer as coisas.
Maravilha. O Flávio Fernandes, ele fala que jogou nas categorias de base, quando você estava já consagrado na sua carreira, e você tratava todos eles com muita atenção e carinho. De onde e por que veio essa solidariedade? E aí mandou um abraço. E aí, já emendando aqui, o Ronito, ele pergunta, não, Sérgio, você é diferenciado, é uma pessoa, não era essa não. É um aqui que pergunta, rapaz, qual foi o lateral esquerdo em que você mais deitou e rolou? É, o Flávio fala da sua solidariedade, de onde veio, e principalmente com os garotos. E aqui o Henry Flávio, ele pergunta qual o lateral esquerdo que você mais deitou e rolou? Que a gente tinha isso no futebol, hoje eu deitei e rolei, brinquei e coisa e tudo mais. Mandar um abraço para os meninos aí, para o Fernando, o Juanito. Esses meninos jogaram na base do Atlético. Então, eu aprendi uma coisa. Quando eu estava na base do Atlético, eu fui ajudado demais. Tem um amigo nosso hoje que mora em Santos, que De Rossi, foi um jogador que jogou no Atlético, me ajudava bastante. E eu, quando eu subi para o profissional, cara, os meninos estavam passando uma certa dificuldade também. Então, eu parava meu carro no sacolão, enchia de laranja, banana, maçã, melancia, e parava na concentração e dava para eles. E tinha uns que chegavam, pô, eu tô querendo ver meu pai no interior, eu tô sem dinheiro. Eu falei, toma aqui, compra passagem, vai embora. Então isso é muito legal, cara, porque é uma troca que eles fizeram comigo e depois eu aprendi também a fazer com os outros. Então sempre ajudei eles e tudo. Então essa turma aí, eu tô no grupo deles aqui, é o grupo dos melhores. Então a gente fica feliz porque a gente também ajudou muitas pessoas e ajuda até hoje, que a gente está com uns projetos bacanas aí. E aquela pergunta sua que você falou, que qual lateral que eu deitei, acho que eu deitei em quase todos. Entendeu? A verdade não é minha, não, é do Henri. Henrique. O Henry, meu parceiro. Né? Eu deitava em quase todos, cara, porque era difícil, sabe? A gente brinca, pá, que agora eu posso falar bastante, mas eu deitava em todos, eu partia para cima mesmo e não queria nem saber, entendeu? Então, a gente tinha aquela alta confiança de estar bem. Então, para mim, dentro de campo, eu entrava, eu queria jogar. A felicidade de estar dentro de campo jogando e fazendo a felicidade de todo mundo era legal demais. Tá certo. E o Carlos Alberto, que tem a ONG lá em Goiás, ele fala, olha, isso aconteceu com um jogador meu, foi para o Rio de Janeiro e voltou por saudades da família. Realmente não é fácil, não. A gente sabe que não é fácil. Tem o glamour, depois que é famoso, ganha dinheiro, tem fama, aquela coisa toda, mas tem bastante entraves ali que a pessoa tem que passar por cima. E diga uma coisa, quem era ou quem ainda é o seu grande ídolo no futebol? Olha, cara, meu ídolo que eu tinha, assim, que eu olhei jogar e mentalizei nele bastante foi o Jairzinho, cara. Na Copa de 70, cara, eu gostava do Jairzinho pra caramba e comecei a mentalizar, né? Olhar ele jogar e falar, pô, cara, um dia eu quero fazer igual esse cara fez aí, cara. Não cheguei a fazer igual ele fez, né? Mas eu tenho certeza que algumas jogadas que eu fazia lembrava muito ele também. Então, foi um cara que eu me inspirei bastante nele, foi o Jairzinho também. Tá certo. O Juanito manda mais um aqui, só perguntar como foi a experiência de ter jogado com o Tele Santana. Talvez essa você até já tenha respondido daquela dos técnicos, mas se quiser comentar, fica à vontade. Roneta, a experiência foi boa demais. Você até doido. Você tendo um professor daquele do seu lado para te orientar e te ajudar, da forma que ele ajudou eu e muitos outros jogadores, é bom demais. Show de bola. Juanito, sem problema. Tamo junto, meu amigo. Seja sempre muito bem-vindo. Me diga uma coisa, amigão. Você dava muita assistência. Você fala que você tinha dificuldade para cruzar. É engraçado que eu estava vendo uns gols hoje seu. Eu já vi muitos na época que eu acompanhava o teu futebol, mas não via todos os gols. Eu morava no Nordeste, naquela época não tinha tanta mídia como tem hoje, a gente só via mais os gols que passavam no Globo Esporte ou os gols do Fantástico. Hoje não, hoje você tem vários canais, toda hora passa, os gols são reprisados, tem o giro da rodada, tem várias opções para a gente ver os gols. Naquela época eu não via. Mas eu via alguns gols, parecia que você jogava com a mão, parecia que você cruzava com a mão, era uma verdadeira assistência, e você falou que tinha dificuldade de cruzar. Essa pergunta além de dar muitas assistências, você também fez muitos gols. Anotadinho, você como profissional marcou quantos gols, Sérgio? Olha, eu falei assim, que no começo da minha carreira eu tive dificuldade para cruzar, mas depois eu aprendi
Aí depois você vai ficando mais experiente, a coisa vai se tornando mais legal, mais bacana. Então eu falo para você, assim, gols eu fiz bastante, cara. Eu não tenho contabilidade, não, sabe? Mas eu fiz bastante Não. gols, cara. Então, assim, nos clubes que eu passei, tive felicidade de fazer gol, entendeu? Aqui, alguns bonitos lá em Portugal, um dos melhores. Eu tive em Portugal 2 anos, rapaz, já fui para lá um pouquinho mais velho, depois a gente fala sobre isso, mas fiz alguns golzinhos aí. Mas a assistência também foi bastante. Tá certo. O nosso amigo aqui, o Birajara Andrade, jogou aqui em vários clubes aqui do Rio de Janeiro, Madureira, está aqui, né, dando boa noite para a gente. O Birajara, fica à vontade para interagir com a gente, mande sua pergunta. Fazer uma pergunta, Sérgio, que um dia a carreira de jogador a gente sabe que acaba e às vezes ela é muito curta. Tem uns que prorroga mais a carreira e outros que acabam muito cedo. Você foi se preparando para encerrar a carreira ou não? Quando você percebeu, você já não era mais jogador profissional e se isso te causou alguma frustração, algum drama, algum trauma, ou não, você foi na boa, se preparou, não. Eu sei que a partir daquele dia eu vou pendurar as chuteiras como profissional e vou ter que me dedicar ou a outro trabalho, ou de repente no futebol. Como é que foi para encerrar a sua carreira? Rapaz, foi tranquilo demais. Eu acho que você tem que preparar para tudo. E eu fiquei feliz, eu, assim, sou realizado, cara, porque jogar nos clubes que eu joguei e as coisas que aconteceram na minha vida foi bom demais. Porque você jogar praticamente nos clubes, os maiores clubes do Brasil, né? Assim, igual eu tive a oportunidade de jogar aqui no Atlético Mineiro, que é minha casa, é meu lar, é tudo que eu tenho. Hoje, Atlético. Joguei no Flamengo aí também, no Vasco, no Fluminense, no Grêmio, no Guarani de Campinas, que era uma baita de um. E um clube que eu adorei ter jogado também foi a Ponte Preta, cara. Assim, eu disputei a segunda divisão pela Ponte Preta, a torcida da Ponte é maravilhosa também, sabe? Então, joguei em outros clubes também, mas quando chegou a hora de parar, cara, tem que parar e acabou. A frustração nada, você tem que ficar feliz que você realizou seu sonho, que você chegou na hora de parar, parou. E aquilo que a gente fala para jogadores, cara. Seja humilde, seja legal, porque um dia você vai parar e o glamour todinho vai acabar, cara. E você vai ser uma pessoa comum que você vai no supermercado, você vai numa farmácia, você vai na padaria, você vai no sacolão. E eu, graças a Deus, cara, eu sou um cara assim que eu falo que eu sou do povo, que eu brinco, eu converso, eu vou ali, eu vou aqui, as amizades que eu tenho, é gostoso. Você vai no supermercado, você conversa com o gerente, com as meninas do caixa, com o cara, pô, é gostoso. Então você preparar para isso, porque tem jogador, cara, que fica frustrado, entra em depressão depois que para, porque não tem mais aquele glamour, não tem aquilo tudo, mas você tem que preparar, que um dia vai passar, cara. E é gostoso quando você é lembrado até hoje por torcedores, por vocês aí da imprensa que procura a gente para falar de futebol e tudo. Então é gostoso demais. E a gente tem que transmitir, sabe o que é alegria. Hoje a gente faz parte aqui. Hoje nós temos o nosso time de Master aqui. A gente faz viagem para o interior e tudo, é gostoso. Você relembrar aquelas coisas todas bacanas e tudo. Isso que a gente vai levar da vida e essa alegria que a gente transmite para as pessoas. Maravilha. O Giovanni manda mais um aqui. Existe algum ex-colega do futebol que você tem ou teve ou tenha vontade de reencontrar? De repente, uma pessoa que não mora, de repente, em Minas, ou como ele fala aqui, que você quer reencontrar, mas ainda não reencontrou, né, nos últimos tempos? Rapaz, a gente tem assim. Eu fico feliz, cara, que hoje as redes sociais estão aí, cara, e a gente reencontrou muitas pessoas no Facebook, cara. Então, é legal você conversar com ex-jogadores que você jogou, porque você jogar em 14, 15 clubes no Brasil é clube pra caramba, cara. Então, você conviveu com muitas pessoas. Então, hoje eu converso com o pessoal em Portugal também, que eu tive uma passagem muito bacana lá. Pessoas que você tem que ver o carinho que o pessoal de Portugal tem comigo. Pô, fora de série, sabe? Assim, a gente fica feliz por estar encontrando pessoas que jogou com a gente na rede social, cara. Então, a gente sempre está encontrando com um, com o outro, conversando e tal, e trocando figurinha, isso é muito bacana. Verdade. O Gaspar manda um aqui. Não, o Otacílio veio primeiro. Vamos lá.
você teria jogado no final de carreira mais pelo meio ou você encerrou a carreira jogando ali pela ponta? Rapaz, foi pro meio. Chega um ponto que não tem condição de dar aqueles piques mais, não. Mas depois eu joguei no meio, foi na Ponte Preta eu joguei pelo meio, no Londrina pelo meio. Então, assim, você começa a pegar mais. A idade vai chegando, você tem que começar já a encostar ali e tocar, só tocar, porque a velocidade já não existe mais, não. Vai conhecendo melhor os atalhos do campo, né, Sérgio? Porra, meu amigo, você até doido. Tá certo. Aí sim, o Gaspar falou aqui, vamos lá. Serginho, qual conselho você dá para aqueles que querem ter oportunidade? Essa aí a gente já perguntou. Gaspar, a gente perguntou exatamente, o Sérgio falou dessa resposta. Ele não estava online. Se você puder só dar uma palavrinha rápida de novo, Serginho, sobre qual o conselho que você dá aí para um garoto que quer uma oportunidade de ser jogador. Fala, Gaspar, beleza? Não, a gente comentou sobre isso, é não desistir do sonho dele, né, cara? De repente não dá certo num clube, vai no outro. O importante que eu falo para os meninos de hoje, cara, que a gente conversa, quando você tem que estar jogando. Ou você jogar no Atlético, ou no Flamengo, ou no Cruzeiro, no Fluminense, ou jogar num time pequeno, você sendo craque, para alguém tá ali para te olhar e para te ver e te puxar para um clube melhor, entendeu? Sérgio, você jogou em Portugal. Teve um outro país da Europa que você jogou. De repente, se você tivesse ido jogar, tudo bem que você falou que já foi para Portugal com a idade um pouco avançada. Se você de repente tivesse ido para um grande centro como Inglaterra, Itália, que naquela época era o grande centro do futebol mundial, talvez não tivesse facilitado a tua vida na seleção brasileira? Ou como é que você vê essa situação? Rapaz, jogar na Europa naquela época era difícil demais. Nossa, cara, para ser jogar na Europa, assim, era muito difícil. Você vê que a gente fazia excursão todo ano para a Europa. Eu tive a oportunidade de conhecer vários países, conhecer vários lugares, jogar com grandes clubes. Tive a oportunidade de jogar contra Barcelona, Real Madrid, Roma, Sampdoria, na Inglaterra, com o time da Bélgica e tudo. Então, era uma experiência muito grande. E aquilo que eu te falei, isso, eu tive a oportunidade, eu não fiquei nem sabendo quando a Inter de Milão veio aqui para me comprar. Depois, pouco tempo agora, que a gente disputou um torneio aí, que eu conversei com um empresário, ele me contou a história todinha. Os agentes veio aqui, viu 2 jogos meus, procurou a diretoria do Atlético, na época era o presidente Elias Calil, e o presidente, não, o Sérgio Araújo negociava e não vendia. Mas depois eu descobri de um conselheiro aqui, que a mulher dele que falava assim, o único jogador que você não vai vender é o Sérgio Araújo, que esse aí é craque e a gente não vai vender esse cara não, entendeu? Mas eu fico feliz, cara, porque eu me consagrei, me realizei e tinha, assim, certeza se eu tivesse, igual eu fui para Portugal, já com a idade um pouco avançada, cara, e mesmo assim deu para fazer um pouquinho de estrago lá ainda, e se eu tivesse ido, talvez, com a idade menor, a gente poderia ter feito, assim, um sucesso lá também maior ainda. Tá certo. Você jogou em vários clubes do Brasil, depois do Atlético. Você chegou a fazer gols contra o Atlético e se fez, comemorou? Porque hoje os jogadores não comemoram, mas o jogador é um profissional. Eu entendo também que tem um amor pela torcida. Você marcou gols contra o Atlético e se marcou, você comemorou ou você realmente ficou mais contido? Alô, Sérgio? Oi, beleza? Oi, Sérgio. Oi, oi. A internet deu uma travadinha. Você conseguiu ouvir minha pergunta? Consegui. Eu fiz um gol contra o Atlético uma vez no Maracanã, foi até o gol do Fantástico, né? Rapaz, na emoção, eu acabei vibrando, cara. Acabei vibrando, fui na torcida do Flamengo e tudo. Porque eu acho assim, cara, você tem que respeitar, sim, respeitar o clube, mas quem tá te pagando, cara? Como é que fica? Também, entendeu? Então, mas eu acho que pelo respeito, talvez hoje eu não vibrava também, não. Tá certo. O Heloísio Inácio entrou aqui e falou: Fala, Serginho. Ele botou que é de Timotense, eu acho que é a cidade dele, deve ser a cidade ou o time dele. Na minha cidade, E- Timóteo. Heloísio Inácio, show de bola. Um abraço, Sérgio, Eloy. assim, com relação à carreira como jogador, eu acho que eu já perguntei quase todas as perguntas que eu tinha aqui
no esboço que eu fiz para a nossa live. Depois que você parou, eu tinha visto assim, a gente às vezes vai pegando algumas informações, mas parece que não foi verdade. Tinha que você tinha treinado o time de base, um time de base aí de Minas. Isso não aconteceu, você não chegou a ser treinador, você realmente não quer ser treinador, e você trabalha com alguma coisa ligada ao futebol ou não tem nada a ver? Não, eu comecei sim como treinador, né? Bem antes. Comecei em cidades menores aqui. E depois eu tive a oportunidade de ser treinador do Vila Nova de Nova Lima. Então, cara, chegamos lá em Nova Lima com todas as dificuldades. Em 6 meses conseguimos ser campeão de um torneio que eles faziam aqui antes, que era um torneio Copa Integração. E nessa oportunidade, você vê, um trabalho de 6 meses, você colocar 11 jogadores no profissional e o Cruzeiro pagar 350 mil reais em 2 jogadores em 6 meses de trabalho, então é porque eu e minha comissão técnica, não foi eu sozinho, a comissão técnica toda e o treinador, o potencial dele é grande, cara, porque em 6 meses você coloca 11 jogadores no profissional de um clube e o Cruzeiro paga 350 mil reais em 2 jogadores, em 6 meses de trabalho. Só que depois aconteceu algumas coisas que eu não gostei, comecei a ver umas coisas erradas dentro do futebol, e eu acho que nessa oportunidade aí que eu fiz esse trabalho, eu acho que o Atlético, deveria ter me procurado, porque a estrutura do Atlético seria bem melhor. Presta atenção, se em 6 meses você fez isso tudo, imagina você trabalhando num clube igual o Atlético, todo estruturado, você poderia fazer muito mais ainda. Então, eu vi alguma coisa errada lá, que eu saí fora. Tive a oportunidade também de trabalhar no Mato Grosso, aí fui treinador também profissional, lá em Cuiabá, em Várzea Grande, no Operário de Várzea Grande, e não me adaptei a algumas coisas, entendeu? Aí, acabei saindo fora do futebol, muitas pessoas me questionaram, inclusive até amigos meus que jogou comigo, falou, pô, bicho, você sabe trabalhar, você sabe conduzir, você tem um palavreado bom, você trabalhou com os melhores treinadores, você sabe transmitir as coisas. E eu fico feliz porque esses 11 jogadores, esses jogadores que foi revelado pelo Vila, graças a Deus, todos eles deu sequência no futebol. Todo mundo se deu bem, todo mundo jogou em time grande, todo mundo saiu para fora do Brasil. Então, isso foi muito legal. Mas depois eu acabei desistindo porque comecei a não adaptar com certas coisas. Entendi. Falando da base, o futebol brasileiro hoje, a gente vê os garotos, alguns clubes, supervalorizando os garotos na base, já põe multas milionárias, assim, valores muito altos, com medo de perder aqueles garotos que se destacam na base. E muitos deles, quando chegam no profissional, mesmo tendo uma multa muito alta, não conseguem. Sérgio, se quiser fazer alguma coisa, tomar uma Não, água, fica à tá vontade. legal, tá legal, tá legal. É meu cachorro que tá Daqui a enchendo uns o 10 saco. minutos, uns 10 É minutinhos meu, a gente já termina. é meu Eu, cachorro que tá eu me tenho um enchendo o cachorro, saco. eu tenho um cachorro aqui, um vira-lata caramelo, rapaz, que de vez em quando ele comparece aqui na live. Hoje ele não latiu ainda não, mas de vez em quando ele mostra a cara. Um vira-lata caramelo, bonitão aqui o meu cachorro. Mas então, o que eu ia te perguntando? Hoje a base, a gente fala muito futebol de base, que é fundamental para os garotos terem ali, né, chegarem ao time profissional com a cabeça boa, com os fundamentos ali bem alinhados, mas a gente vê também muita deficiência na base. Você falou, os clubes têm uma estrutura muito boa, os clubes grandes têm uma estrutura muito boa para os garotos da base, e às vezes supervalorizam esses garotos. Antes de chegar ao profissional, o garoto já tem um contrato, o primeiro contrato, a multa rescisória é um valor absurdo. E às vezes o garoto chega para o profissional e não tem a sequência que era esperada. Posso falar aí do Douglas Baggio, do Flamengo, poxa, que hoje está lá no Goiás. Na base, ele era artilheiro, e quando chegou, não conseguiu dar sequência. Então, o Rafinha, que chegou no Flamengo ali na base, chegou, fez 1, 2 jogos no profissional, arrebentou, depois sumiu. Então, são jogadores que criam expectativa muito grande, de repente o empresário, o próprio clube, e ele não consegue vingar. E eu queria que você falasse também, às vezes os clubes
como o Carlos Alberto falou aqui, você falou, o garoto muito jovem, ele já é preparado para ir para a Europa. E aí o garoto não cria afinidade com o clube, não cria afinidade com a seleção brasileira. A gente vê hoje muitos jogadores na seleção brasileira que, se for se destacar na Europa, não tem vínculo aqui dentro do futebol brasileiro com o clube. Queria que você falasse um pouquinho aí da base dessa situação. A primeira coisa que eu acho, eu já vi reportagens suas aí, sua também com alguns jogadores, eu acho que o clube, cara, deveria investir igual, presta atenção que eu vou te falar. Claro. A gente fica em casa aqui vendo algumas coisas. Você que vê o Barcelona, o Real Madrid, os times da Europa, eles preparam os ex-jogadores para ser treinador do clube. Preparam os jogadores para ser treinadores do clube. Por que os clubes daqui ficam gastando? Eu não tenho nada contra. Eu, para mim, jogador de futebol, dirigente, os caras têm que ganhar bem mesmo. Mas por que não prepara o jogador para ser um treinador? O jogador também tem que estudar, tem que fazer as provas, tem que fazer tudo certinho para ser um bom treinador. Então, na Europa, você vê que... Eu vejo no Barcelona, lá trabalha vários ex-jogadores. Aí os caras estão no infantil, no juvenil e tudo. Eu não tenho nada contra as pessoas que estão como treinadores, mas eu acho que tem muito aventureiro no futebol, cara. Tem muito treinador aventureiro. Eles não são culpados, não. Culpado é os dirigentes que colocam essas pessoas. Porque, tudo bem, pode colocar um jogador que estudou, que trabalhou, que, por exemplo, um ídolo do clube. Não é porque o cara foi ídolo do clube que vai ser um bom treinador. Mas prepara o cara, traz o cara para cá, traz 3, 4, 5 aqui, ó. Nós vamos preparar você aqui para ser o treinador da base. Porque eu garanto, eu te falo para você, se eu tivesse sido treinador de base de clubes grandes aqui, igual o Atlético aí, eu garanto, eu falava para o presidente, pode cobrar de mim se no final do ano não tem 3, 4 jogadores aqui a nível de chegar, porque a gente sabe bater na bola, a gente sabe cruzar, a gente sabe conversar. Pô, a gente trabalhou com os melhores treinadores do Brasil, cara, e do mundo. Será que você, não tem capacidade de ser treinador de um garoto? Aí hoje, rapaz, aquilo que você falou, hoje os caras ficam tudo no computador e tal. Futebol é dentro de campo, futebol é dentro de campo. Futebol você tá ali, ó, mostrando como é que bate na bola, como é que cruza. Rapaz, você não vê um cara hoje batendo uma falta, igual o Zico ficava, igual o Nelinho ficava aqui treinando depois do jogo. Hoje, você não vê, cara, um gol de falta direto, não sei o quê. Os meninos não treinam, cara. Entendeu? Então, eu penso assim, cara, categoria de base, cara, põe pessoas preparadas, cara. Tem muitas pessoas que não entendem nada e estão na categoria de base. Vai passar o quê para o menino? Vai ensinar o quê? Então, eu vejo assim que é um desgaste muito grande. Aí, o que faz? Hoje o menino da canelinha fina e magrinho não joga mais. Hoje só quer jogador tamanho de um gigante, preparando para ir para a Europa. Então, cara, mas você fazendo um trabalho bacana na base, você vai colher frutos, cara, porque, igual eu falo, na minha época, subia 5, 6, 7, 8 jogadores de nível de chegar e jogar, porque você já vinha acostumado a jogar. Pouco tempo atrás, teve uma pessoa aqui em casa envolvida com futebol, ele falando que tem jogador hoje da base que tem contrato de 5 anos. 5 anos de contrato, cara. Entendeu? E aí, chega no final do contrato, o menino não dá certo, aí manda o menino embora. Aí o menino... Teve até uma reportagem aqui com o pessoal da Rádio Tatiaia falando sobre a depressão dos meninos que não chega no estrelado do futebol. Mas por quê? Cria uma situação tão grande no menino, aquela expectativa, e chega no final aqui, ó, você está dispensado. Aí o menino fica frustrado, entendeu? Verdade. Meu amigo, me fala uma coisa. Tem algum assunto aí que você queira falar que eu não te perguntei? Fica à vontade, seja relacionado à tua carreira, ao futebol brasileiro, o nível do futebol brasileiro hoje, ao VAR, se você gosta do VAR, se você não gosta do VAR, qualquer assunto que você quiser explanar, fica à vontade. Não, isso que você falou, o futebol tá ficando chato, cara. Tá ficando chato, assim, tá ficando sem graça, porque toda hora aquela paração danada, aquele negócio do VAR, para ali, é um lance que não sei o quê. Tá ficando futebol de robô. Tá ficando tudo aqui, ó, igual a gente tá aqui, ó. Para aqui, ó. Ó, foi pênalti, para aqui, foi isso, foi aquilo. Então tá ficando muito sem graça, cara. E o futebol é uma coisa tão gostosa, uma coisa tão bacana que a gente tem que valorizar, que tem craques,
tem vários jogadores bons no Brasil, gente. Não é pouco, não. Você vai no interior aí, tem muitos jogadores bons, mas não tem oportunidade de chegar a um clube. E esse negócio quando você está falando aí, negócio do VAR, essa paração danada, aí hoje tá fácil comentar jogo e apitar jogo, tá fácil. Qualquer coisa, vamos parar, vamos lá ver. Ó, aí hoje tem não sei o que do apito. Aí o cara tá lá comentando, peraí, o cara do apito. Aí os repórteres começam, aí o cara lá tá vendo, ele tá num telão grandão e tá vendo tudo, aí fica fácil. Verdade. O Elísio diz aqui que ele é treinador, mas realmente não tem oportunidade nos clubes, está muito difícil trabalhar com futebol. E a gente, como você falou, a gente sempre fala aí da base, porque a base é onde vai revelar os jogadores. E a gente não vê grandes jogadores ali na base, ex-jogadores, grandes ex-jogadores ali na base para preparar esses meninos. Falei com o Zé do Gol aqui, e ele falou que falta isso, Zé Carlos, a gente chamava Zé do Gol, jogou no Flamengo, jogou no Botafogo, jogou em alguns clubes. Falei com o Simbal, entrevistei o Simbal e ele falou assim, Roberto, vou citar o clube, a Portuguesa, onde ele se destacou mais, depois veio para o Botafogo, foi campeão da Conmebol, e ele falou, a Portuguesa me chamou para ser treinador da base, do Sub-18, se eu não me engano. Ofereceram a ele R$ 1.500 de salário. Ele falou, se eu for, eu vou para não ganhar nada, eu vou só por gosto, porque sair da minha casa, abandonar o meu trabalho, que ele tem outras funções, para ganhar R$ 1.500 por mês para cuidar dos garotos, então é melhor e de graça. Então, os clubes realmente, aqui como o Luiz falou, não valorizam os ex-jogadores. Aí às vezes botam uma pessoa na base que nem conhece de futebol. Mas está ali fazendo um cursinho, alguma coisa, educação física, mas aí é um amigo, é um primo, é um cunhado do presidente. Então você vai treinar os juniores, você vai treinar o juvenil, que agora não tem mais, mas mudaram os nomes de categoria. E aí essa pessoa que está ali, que poderia orientar os garotos, como você falou, como cruzar, um posicionamento para a cabeçada, o zagueiro, hoje a gente tem péssimos zagueiros e laterais no futebol brasileiro, já não tem ponta porque, infelizmente, começou a imitar a Europa e não tem ponta, como você falou, o jogador hoje tem que ser alto e forte para dar trombada ali no meio campo, que é pegar e tocar, o fundamento dele é pegar e tocar, e quando muito chutar no gol, que muitos chutam, infelizmente, péssima, muito, muito mal, mas ficou feio o futebol. Outro dia eu falei isso aqui, eu estava falando com o Edu Coimbra ontem, e eu falei, meu amigo, eu vi o jogo Vasco e Corinthians, que dava vontade de desligar a TV. Eu vi porque eu gosto de futebol, na expectativa de alguém fazer uma jogada diferente. O futebol é o quê? O futebol, ele é emoção, então você tem que fazer algo diferente, não pode ser aquela coisa robotizada, pegou, cruzou para a área, perdeu, voltou, marcou. Não, o futebol tem que ter jogadores criativos, que driblem, que saibam bater uma falta bem. Infelizmente, não tem isso. Futebol realmente, como você falou, está ficando chato. Eu amo futebol, eu sei que você, ainda mais você, um cracaço que foi também, mas é preciso pensar na base para que, quando chegar à categoria profissional, o jogador faça algo diferente. A gente vê o basquete, olha o cachorro aí, a gente vê o basquete, a NBA, os caras fazem jogadas maravilhosas e aquilo ali chama a atenção, desperta o torcedor. O futebol hoje está ficando muito robotizado, infelizmente. O Sérgio, um amigo aqui, ele pergunta se você gostaria de enfrentar o master do time dele, que ele está jogando lá, rapaz. Deixa eu ver quem perguntou isso aqui. Foi o Juanito, o master lá da onde? Se você gostaria de enfrentar o Juanito, melhor não. Não, Juanito, vai ficar ruim para você. Não, o Juanito jogou aqui no Atlético também. Roberto. Pode falar. O Juanito jogou aqui no Atlético também, na base do Atlético, jogou lá no Espírito Santo, ele mora no Espírito Santo. É um amigão que eu tenho, cara, um cara bacana também. Ô, Juanito, ano que vem eu já vou levar meu master aí, entendeu? Aí você prepara aquele churrasco que você gosta de fazer de cachorro. Falou? Tá vendo, Ronildo? Olha aqui, o Reinaldo Magnus, ele fala, fui levado ao Galo ainda jovem pelo GG, e quando vi o Sérgio, minhas pernas tremiam, pois acho que sou cruzeirense, mas fui muito fã do Sérgio. E aí ele fala, dá mais uns complementos aqui.
E quem falou isso um outro dia foi o Sandro Silva, que jogou no Botafogo, um centroavante, jogou no Botafogo, ele jogou contigo, parece já você estava para encerrar a carreira num time menor de Minas Gerais. Não, foi em São Mateus, Espírito Santo. Isso, ele falou, Roberto, eu estava numa preliminar, ele era junior, e você ia jogar o Galo enfrentar o Botafogo, e Flamengo. ele tirou uma foto. Aí ele falou, eu tirei uma foto com ele, e super fã dele. O Sandrinho, inclusive, falou que ia estar na live, mas ele, com certeza, o trabalho dele não permitiu. Mas essa era a admiração que o pessoal tinha por você. Como agora falou aqui o Reinaldo, o Sandro também, o Reinaldo fala pena que não ficou muito tempo, mas o Sandro Silva, ele falou, poxa, o Sérgio era cracaço, era ídolo, e realmente é aquilo que eu te falei. Eu sou mais ou menos quase contemporâneo contigo, mas eu via, eu torcendo pelo Flamengo, e eu sofria muito com os seus dribles. Quando falava, o Sérgio Araújo pegou na ponta direita, eu falei, meu Deus, agora tem que derrubar o homem. Mas, me diga uma coisa, tem algum caos engraçado para a gente terminar, que você conte, que você vivenciou? Alguma confusão, algum rolo que aconteceu no vestiário ou dentro de campo, para a gente deixar aí para os telespectadores, que você possa contar para a gente? Ah, cara, assim, de cabeça, assim, tem muita coisa agora não, cara, sabe? Assim, mas tem muita história, cara. Deixa um dia que a gente tiver numa live mais tranquila, a gente vai contar bastante história aqui, porque tem muito caos, cara. Nossa Senhora, tem trem demais, cara, pelo amor de Deus. Você tem que, Tá certo. um dia você tem que convidar o Ailton para participar da sua live. O Ailton? Ailton, meio campo? Jogou no São O Paulo. Ailton do gol de barriga? Não, o Ailton eu joguei com ele também no Flamengo. Ah, tá. Tá bom. Vamos ver, vou combinar assim, o nosso canal está começando e eu preciso aí, inclusive eu peço a ajuda de você, a sua ajuda, a ajuda do pessoal que fizeram as lives, que possam realmente indicar outros jogadores para brilhantar aqui o nosso canal. Sérgio, esse vídeo ele vai ser publicado depois lá no YouTube, no canal dos Campos para a Rede, que é o nome do nosso canal, e aí depois de publicar eu vou pegar o link e te enviar para você enviar para os seus amigos, que puderem aí olhar a nossa entrevista. Muita gente hoje não pôde acompanhar, mas ver a entrevista e também se inscrever no nosso canal, que vai dar uma força muito grande. Então, meu amigo, das perguntas que eu tinha foram essas. Eu quero te agradecer de coração mesmo, que Deus te abençoe. Obrigado por você ter se disponibilizado a participar conosco. Se você quiser comentar ainda algum assunto que você lembrou, fica à vontade, senão a gente encerra. E quem sabe a gente faz aí uma segunda parte 2 com o Sérgio Araújo, será um prazer. Mas eu quero te agradecer de coração por ter participado da live aqui no canal dos Campos para a Rede. Não, eu agradeço, cara. Eu acho que a gente fica feliz de ser lembrado, né? Nesses programas, nessas coisas são bacanas, que relembram muitas coisas boas, coisas do passado e que mexeu com a gente, né? A gente fica feliz porque é bacana a gente ser lembrado. E aquilo que você falou, o Sandro mora no Vale do Aço hoje. Nós tivemos a oportunidade de jogar no final de carreira, né? Eu já estava parando já lá no São Mateus, no Espírito Santo. Então é legal, cara, quando você vê aí que os meninos têm, assim, maior consideração com a gente, como eu também tenho por eles. E feliz, cara, porque a gente ainda está podendo ajudar mais gente ainda, cara. Eu estou com uns projetos aí que vai sair agora, uns projetos muito bacanas, que eu tenho certeza que vai ajudar muito ex-jogador no Brasil. Não estou falando só de Minas Gerais, não. Do Brasil, cara. Então é uma coisa que tá já no final já, e assim que sair, eu vou ter oportunidade de te procurar de novo para a gente falar desse projeto, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos ex-jogadores no Brasil, cara. Porque a gente sabe que os clubes ajudam também, mas esse projeto é um projeto que foi Deus que colocou na nossa mão, e eu tenho certeza que vai ser um projeto que vai mexer com o futebol brasileiro aí, porque é uma coisa muito grande, é uma coisa muito bacana, e eu tenho certeza que vai ajudar muitos ex-jogadores, e vai ajudar os clubes também, porque o projeto é para os clubes profissionais e para os jogadores dos clubes também, que faz parte desse clube aí também. Maravilha. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer. Fica aqui, as portas estarão sempre abertas. Te agradeço de coração por você ter participado.
quando esse projeto aí, com a graça de Deus, você consiga colocá-lo em prática, me avisa, a gente combina uma live para você falar só desses projetos. Tá bom, meu amigo? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo que interagiu, mandou perguntas, deixaram comentários. Essa live vai ser compartilhada, essa entrevista vai ser compartilhada no canal do YouTube dos Campos para a Rede. Depois a gente volta, bota ela lá no Facebook para quem também quiser acompanhar. E, mais uma vez, ô Sérgio, boa noite. O Sandro chegou agora, Sandro Silva. Sandrinho, ele falou que chegou agora. Sandrinho, a gente está terminando a live, mas a gente estava falando de você. Depois você vai ver a live, com certeza. E é um prazer tê-lo aqui. O Sandrinho, show de bola, fez uma live com a gente sensacional. Não, então, Sérgio, mandar um abraço pro Sandro aí, cara, o cara que eu tenho maior consideração também, que eu gosto, né? Eu vi a live suas aí também, tava ele, o André. O André, eu deitei muito no André também quando eu jogava, então deixa quietinho lá no candeeiro. Batia demais, nossa senhora, né? Mas o Sandro é uma pessoa que eu gosto bastante também, a gente sempre está em contato lá no Vale do Aço quando eu tô lá, né? E se Deus quiser, esse final do ano eu vou estar lá e espero encontrar com ele lá para gente trocar aquelas ideias. E falar para ele que o Baromeu já tá pagando lá no São Mateus para ele lá receber. Viu, Sandrinho? Viu? Para você ir receber lá no São Mateus. Eu não entendi muito, mas pelo jeito vocês tomaram uma volta aí de algum clube. E ele fala assim, ele fala que você... Ele fala que você é a referência dele. O Sandrinho fala que você é a referência dele, né? E manda um grande abraço. Então, o Sandrinho, o Henry, todo mundo que esteve por aqui, ele deu a gargalhada aí desse negócio para ele receber depois, Sérgio. Mas, de coração, quero agradecer a todos que estiveram por aqui, é uma live muito boa mesmo, muito rica de detalhes. Você é um cracaço de futebol, como o pessoal falou aí, eu não te conheço pessoalmente, mas você aparenta para a gente algo muito bom, de solidariedade, de pessoa humana de verdade. Mas eu te agradeço de coração, e o Sandro continua aqui só dizendo que você recebeu todo... de repente a gente faz uma resenha junto aí para a gente chegar aí um consenso, hein? Ô Sandro, até hoje, cara. Ô Sandro, não recebi não, Sandro. Tá lá pendurado lá, aqui, ó. Tá lá pendurado no Banco do Brasil. Vai lá receber dos caras lá para você ver se você sai da cidade. Show de bola. Sandrinho, obrigado por ter participado, todos que participaram. E a você, Sérgio, de coração, que Deus te abençoe. Obrigado pela live. A gente vai compartilhar, eu mando o link, peço a tua ajuda aí para pedir aos teus amigos para se inscreverem no nosso canal. Boa noite, obrigado. E assim, só tenho que te agradecer de coração, meu amigo. Um abraço, obrigado para você, né? Porque a gente ficou marcando aí muito tempo e graças a Deus hoje deu certo. E a gente espera estar no seu programa mais uma vez aí. Um abraço meus amigos aí, cara, as pessoas que a gente tem maior consideração, parceiros de verdade, pessoas que convivem comigo, né? E eu fico feliz, cara, de a gente poder desenvolver sempre uma live, ter pessoas que gostam da gente, tá participando também. E a gente está aí, cara, para ajudar, porque nós estamos aqui de passagem, cara. Tem que ajudar. E se Deus quiser, em breve aí a gente vai estar na sua live de novo aí e com um projeto bacana aí para ajudar muita gente aí também. Falou? Um abraço. Tá ótimo. As portas estão abertas. Obrigado a todos, gente. Boa noite e até a próxima live. Um abraço.